Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Amados e amadas de Deus, agora Jesus, que sabe da morte de João Batista, então vai de barco para um lugar deserto, mas as multidões vão atrás de Jesus, seguem a pé atrás de Jesus. Continua o texto do Evangelho: ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Amados e amadas de Deus, qual é a atitude de Jesus diante da multidão? Jesus tem compaixão. Compaixão é aquele amor que vem do mais profundo do coração, que vem das entranhas de Deus. E Jesus tem compaixão. Jesus não é indiferente diante do sofrimento, diante da dor da multidão, diante das pessoas que estavam doentes, e então ele curou os que estavam doentes. Continua o texto do Evangelho: ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Amados e amadas de Deus, agora é a situação da multidão, daquela grande multidão que está com fome. O lugar é deserto, a hora já está adiantada, o dia já está terminando. Então, o que os discípulos dizem para Jesus? Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus então faz uma provocação para os discípulos. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Amados e amadas de Deus, Jesus provoca os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Amados e amadas de Deus, só tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes parece nada diante daquela grande multidão que era composta de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que é isto diante daquela grande multidão? Vejamos agora então a atitude de Jesus. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados e amadas de Deus, Jesus cumpre um gesto aqui que ele fará também na última ceia. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Isto é um gesto eucarístico. Isto mostra para nós que esta multiplicação dos pães está ligado à Eucaristia. Ela antecipa aquilo que acontecerá depois na Eucaristia, onde Jesus ele mesmo se dará em alimento para a igreja, para os seus discípulos e discípulas. Amados e amadas de Deus, o gesto que Jesus cumpre aqui antecipa a instituição da Eucaristia. O próprio número mostra isso: 5 pães e 2 peixes, 7. 7 é o número da perfeição. E depois dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Amados e amadas de Deus, esse texto mostra para nós que o pouco com Deus é muito. Daqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta a grande multidão. E este alimentar a multidão preanuncia para nós que ele mesmo se dará em alimento à sua igreja, aos seus, no dom da Eucaristia.
que nós hoje possamos sempre nos alimentar dele na Eucaristia, e nos alimentando dele na Eucaristia, fazer sempre da nossa vida um dom de amor, um dom de serviço, estando sempre atentos às necessidades dos irmãos e irmãs. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.